Hoje a gente está começando uma nova série que a gente deu o nome de Algoritmo. Algoritmo. E o subtópico esclarece a série que é: que hábitos você tem cultivado? Quais são os hábitos que você cultiva? E por que a gente decidiu se debruçar sobre isso? Porque os hábitos nos moldam, gente. Hábitos nos moldam. E a gente iniciou com essa ideia de algoritmo, por quê? Eu sei que esse assunto, ele não é claro num primeiro momento para todos, em razão de quê? O que é esse assunto de algoritmo? Talvez você não saibam, mas as mídias sociais, eu não vou fazer uma enquete quem tem mídias sociais, porque eu suspeito que algumas pessoas não têm, e hoje em dia, quem não tem, parece que é tipo assim, se é homem, não tem habilitação. Daí fica aquele negócio constrangedor. Então não vou fazer essa pergunta. Mas as mídias sociais, elas têm coisas que você tem interesse e que as empresas têm interesse que você se fixe naquela temática. Então, depois de 2 cliques e eles percebendo você se detendo um pouco mais, assistindo um vídeo do YouTube ou uma postagem no Instagram, o próprio sistema se encarrega de perceber o seguinte: ele traduz nesse algoritmo, nesse cálculo, nessa programação tecnológica, que você gosta daquele assunto. Então, você clicou ali no futebol, ele quer que você continue ali, que você não saia dali. Então o que ele vai fazer? Ele vai alimentar o sistema com mais informações sobre futebol. Para quê? Para que você fique mais tempo ali. Só que não tem como a gente fugir do algoritmo. É um negócio que pega, a não ser que você fique... esses dias eu vi, a única coisa para te libertar do algoritmo é você ler um livro. Daí você fica livre dessa desgrama. Porque assim, se você gosta do assunto e o assunto aparece toda hora para você, o que vai acontecer? Você vai fixar, você vai ficar vidrado. E a gente decidiu conversar sobre isso, não para falar do algoritmo, mas para indagar, para a gente se perguntar quais hábitos que têm moldado a nossa vida. Por quê? Porque os hábitos nos formam, os hábitos nos orientam, os hábitos nos guiam. Nós somos resultado dos hábitos que compõem a nossa vida. E aí, quando a gente tem essa consciência, e agora eu vou usar a linguagem das próprias mídias sociais, você imagina que você fala assim: poxa vida, eu estou muito interessado em acessar informações, conteúdos, palavras, de coisas que vão me ajudar a restaurar essa área da minha vida. Aí alguém chega para você: sério que você está interessado nesse assunto? Então, você quer que a internet te ajude? Quero sim. Então, a hora que você achar um vídeo deste, uma postagem dessa que tem harmonia com essa sua necessidade, clica lá, curte lá, se de preferência, compartilha com um amigo. O sistema vai entender isso e ele vai trazer mais conteúdos naquela direção. Aí você percebe que você... Posto isso, o que a gente entende é que com os nossos hábitos são as mesmas coisas. É a mesma coisa. À medida que você os alimenta, à medida que você dá pista, à medida que você clica, à medida que você curte, você vai fazer com que ele seja alimentado. Diante disso, eu queria ler com vocês um texto da Escritura. Em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, a gente vai ler algo bem especial. Vamos lá. Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito
muito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram junto falar com o rei e disseram: que o rei viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, simplesmente seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim, o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram junto até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplica diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real e perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, não ser ao Senhor, ao rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados, faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou, foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste, e o rei disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, e eles, seus filhos e suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações, línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim.
Palavra de Deus. Ora uma vez mais comigo. Se bonito o Senhor já fez hoje aqui entre nós. Que bom te adorar, que bom celebrar o que o Senhor tem feito. Que bom poder interceder pelo caos do mundo. Mas a gente está diante da tua palavra e precisa ouvi-la. Fala com a gente. Tenha misericórdia de nós. Nós precisamos demais do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Gente, eu quero falar sobre o hábito da oração. A gente precisa orar. Você sabe que uma das coisas mais espetaculares na descrição de como o mundo era antes de ser arruinado pelo pecado, uma das coisas mais belas que acontecia era o ser humano falar com seu Criador na viração do dia. Uma relação íntima, perfeita, sem vergonha, sem medo, sem culpa. Era um espetáculo. E quando Jesus veio, ele veio absolutamente para quê? Tem gente que pensa assim, ele veio para nos levar para o céu. É só uma consequência, mas a coisa mais imediata e fantástica que Deus oferece é um relacionamento restaurado. As pistas do nível desse relacionamento vêm pelas palavras que descrevem cada um dos discípulos. Nós somos adotados por Deus e podemos chamar Ele de Pai. Quem crê em Cristo Jesus tem uma nova relação com Deus. Pode tratar Deus como Pai. Quando a gente caminha nas Escrituras e vê toda a jornada daqueles que temeram a Deus, que tiveram a vida conduzida por Deus, uma coisa é comum na vida de todos eles. Eles falavam com Deus e Deus falava com eles. Sabe, a caminhada cristã, ela é assim. O primeiro passo dela é confiança. Confiar na obra de Cristo. Confiar nas boas notícias do Evangelho que diz que Deus fez algo por nós e que Deus não está mais de mal com a gente. Ele quer fazer as pazes. E Ele faz as pazes nos termos dEle. Ele mesmo se sacrifica o seu Filho para que a gente receba o perdão. E depois de iniciado nessa jornada, algumas coisas precisam mudar. E eu digo para vocês que hábitos precisam mudar. Transformações precisam acontecer. E tem algo muito necessário na vida cristã e muitos de nós queremos fugir com todas as forças dessa realidade, que são o que a gente chama de disciplinas espirituais. A gente quer assim, Deus me perdoa, Deus me toca. E agora? Agora eu vou viver a minha vida. Mas daí a gente, quando se debruça nas Escrituras, a gente percebe que esse Deus de graça, que esse Deus que perdoa, que esse Deus que restaura, Ele oferece hábitos novos, porque a gente só é mudado à medida que os nossos comportamentos são mudados. Ele primeiro muda a nossa mente, muda os nossos afetos, para em razão disso mudar nossas atitudes e mudar os nossos comportamentos. E assim a nossa vida vai sendo transformada. Só que nesse processo, que é até simples de explicar, mudança de mente, mudança de afeto, mudança de atitude, mudança de comportamento, é simples de explicar, mas na prática ele é bem complicado. Ele é bem complicado porque a gente tem uma mudança de mente. Por exemplo, eu perguntar para você, olha, você acredita, de acordo com o que diz as Escrituras, que agora você é um filho de Deus, porque você acessou pela fé a mensagem de esperança e Deus decide te perdoar, você fala assim, confio, uau, uma mudança. Então agora você não é mais inimigo, você não é mais alguém abandonado no mundo, você é um filho, ok? Ok. Como filho, agora você pode se relacionar com Deus, Ele sendo seu pai, não sendo aquele ser que tinha fúria sobre você, uma fúria justa, porque diante Ele é um justo juiz, só que Ele decidiu te perdoar. Olha que bacana, agora aquele que deveria te julgar, Ele te oferece perdão e adoção, você pode ser filho agora. Gostou? Gostei. Então nessa jornada agora tem algumas mudanças que você vai ter que fazer, porque tudo isso que eu te contei até agora, eu não tirei da minha ideia, eu tirei da palavra dele. E outra, nessa palavra que dá todas essas informações que são especiais para a gente, ele também ensina para a gente comportamentos, dinâmicas, ou, na melhor das palavras, disciplinas que precisam percorrer a nossa vida. E da qual você precisa, se você confia nele, confia nessa palavra, assimilá-las na sua vida. O que você acha? Eu entendi. Vamos praticar?
aí começam os nossos problemas. Aí começam as nossas dificuldades. E aqui, o que eu entendo desse momento aqui, eu entendo que hoje, porque assim como nas mídias sociais, tem no seu feed, para quem não sabe, o feed é nada mais, nada menos do que a linha de hipnose, de um monte de besteira que vai passando ali, para que você continue ali sem cessar. Então, aí você vai fazendo assim com o dedinho. Alguns te fixam. Só que alguns você não sabe nem quem mandou, de onde que veio, não tem nada a ver alguns deles. Mas alguns te capturam, para o bem ou para o mal. Na vida é a mesma coisa. As experiências, os episódios, os momentos, e até esse momento de culto. Eu poderia dizer e fazer uma analogia que esse momento aqui é um dos momentos espetaculares onde Deus coloca no feed da sua história. Coisas que você devia clicar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, curtir elas, partilhar consigo mesmo várias vezes, para que elas continuem fazendo bem para o seu coração. E hoje Deus coloca no nosso feed a história desse homem. Quem era Daniel? Daniel foi alguém que sofreu por coisas que não fez. Já viu essa história, né? Em algum momento da sua vida você se sentiu assim também. Ele foi exilado por conta que o povo dele se rebelou contra Deus. E Deus tinha anunciado para o povo de Deus, que a correção viria, e veio. E veio e foi um castigo tremendo, eles foram levados para um cativeiro, pelo Império Babilônico. E ele foi um dos que foram levados à corte, porque ele era um menino muito talentoso, junto com outros meninos. E foram lá, precisou aprender a língua, aprender assimilar totalmente a cultura. Os anos se foram, Deus foi honrando, e desafios mais desafios. Nesse período aqui, os estudiosos apontam que Daniel já tinha servido ao reino da Babilônia, agora estava servindo um outro império que tinha dominado a Babilônia. Ele já estava no terceiro imperador, teve Nabucodonosor, depois Belsazar, e agora estava esse imperador persa na jornada que a Bíblia nos relata. Diante desse fato, nada, ele já tinha servido a um império, a esses impérios estrangeiros que o levaram como um cativo. Ele era um súdito, não era um funcionário pago, ele era um escravo a serviço do império. Só que alguém de muito destacado, que ficou na corte, que cresceu na corte. Ele era um peregrino. Ele era alguém em terra estranha, ele não estava na terra dele, ele não estava junto com o povo dele, ele era um exilado, desejando imensamente voltar para sua casa. Algo muito comum no coração de muitos cristãos. À medida que a maturidade cristã avança, um cristão genuíno descobre que o seu lugar não é aqui. E o cristão, ele é um sujeito que não conhece, mas ele tem saudade, ele sente vontade de voltar para casa. Daniel era esse sujeito, que tinha aqui agora no capítulo 6, quase 70 anos de serviço a um povo que oprimia o povo dele, a um povo que castigava o povo dele. E Daniel nos dá pistas de como viver em terra estranha, com um povo estranho, que não ama a Deus, que não adora a Deus. E aí, eu vou dizer para você, por que Deus coloca hoje Daniel no nosso feed? Coloca para mostrar para a gente um estilo de vida de quem soube viver no exílio. É interessante que o texto que a gente leu diz que Daniel, versículo 10 diz assim, Daniel, ele em seu quarto, no andar de cima, as janelas se abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como era de costume. Esse episódio na vida de Daniel, ele foi sendo elevado, cada episódio da vida dele, diante de uma provação, ele era alguém muito excelente, um profeta muito habilidoso, muito competente, muito dedicado, e alguém de qual as escrituras dizia que nele havia muita excelência. E ele foi colocado pela habilidade que tinha, e muitos dos coordenadores e supervisores espalhados por todo o império tinham que prestar conta para ele. E ele crescendo como alguém que servia ao Deus vivo, ao Deus Criador. Gerou animosidade, gerou crise, gerou problemas, gerou antipatia, gerou ciúmes, e o pessoal decidiu puxar o tapete dele. E não encontraram, gente. E isso aqui já é uma marca para todo discípulo de Jesus que está aqui. A nossa vida deveria ser assim, onde as pessoas procurassem qual é a lacuna, qual é a falha
falha? O que podem acusar a gente? O que pode usar contra a gente? E as pessoas passassem um pente fino na nossa economia, na nossa vida relacional, nas nossas emoções, nos nossos momentos solitários, ninguém pudesse acusar nada. Daniel era esse tipo de pessoa. E aí o que eles fizeram? A gente já sei, a gente precisa articular uma situação para que a gente coloque ele contra e faça da lei do Deus dele seu próprio calcanhar de Aquiles dele, e a gente fira Daniel. E dito e feito, conseguiram. Olha, a gente tem uma ideia aqui, que o Senhor seja a única pessoa que possa ser suplicada. Quem quiser falar com o seu Deus, vai ter que te colocar como mediador. O que o Senhor acha disso? Poderosos, normalmente, quanto mais poder lhes é dado e bajulação, eles aceitam. E assim que é, a gente na situação de poder, a gente fica muito refém de receber ainda mais poder e receber bajulação. Dario aceitou. E aceitou e fez a hora que ele se percebeu, a coisa já era tarde. Por quê? Porque o pessoal decidiu colocar todo mundo de antena para descobrir o que Daniel faria. E aí, escravos, um monte de gente antenado para ver se ele ia ter aquele comportamento que todo mundo já percebeu. E aí, gente, aqui fica flagrado para a gente o estilo de vida de Daniel. Porque Daniel, ele não foi orar porque a situação ficou difícil. Ele não foi orar porque o mundo desabou. E olha, é impressionante, eu sou pastor há 10 anos, mas sou discípulo de Jesus há mais de 20. E como eu cheguei numa igreja, eu falava ontem com o Adson e com a Gil, que a igreja onde eu vou, eles me ensinaram algumas coisas precisou ser corrigido no processo, mas uma coisa muito linda eles me ensinaram lá. E eu estou sendo provocado por Deus a buscar isso de volta. Eles me ensinaram a orar. Eles me ensinaram a orar o tempo inteiro. Eles me ensinaram o que é joelho dobrado. Eles me ensinaram, e eu fico assim, fazendo meia culpa aqui na igreja. Porque eu acho que muitos de vocês que já estão aqui há 2, 3, 4 anos, talvez ainda não aprenderam a orar do jeito que discípulo de Jesus deve orar. E aqui eu não falo em tons legalistas, para você tem que orar, não. É assim, olha, conhecendo a majestade de quem é Deus, e sabendo que tem mais chance de conhecer mais sobre Ele, por que não orar? Essa é a pergunta. E aqui Deus coloca no seu feed a história de alguém que subiu no mais alto posto de um dos impérios mais imponentes de toda a história. E esse homem, com tanto poder, com tanta honra, com tanto recurso em suas mãos, ele tinha um estilo de vida. Um estilo. Reclamava ao Deus eterno e suplicava. Isso aqui não está nas escrituras para a gente falar, Daniel, que coisa extraordinária, parabéns, né? Será que ele não tinha muita ocupação? Será que não tinha muito o que fazer? Devia ser uma vida bem mais folgada que a nossa rotina deve ser bem mais estressante. Ele era só um dos 3 presidentes, representantes de um império. Gente, eu acho que eles tinham muita atribuição. Ele tinha muito, mas ele sabia que assim, ele tinha acesso direto ao imperador Dário, mas ele sabia que ele tinha acesso direto a alguém mais importante que aquele imperador. E quando a gente tem a consciência de que é acesso, o que é isso, o que é oração, a gente faz 3. André, a regra é fazer 3? Não, a regra é fazer 300, 800, é muito especial. O que as escrituras estão dizendo para a gente é que esse hábito, isso é um hábito. Não foi uma semana da vida dele que ele decidiu fazer uma campanha, porque agora descobriu uma doença sem cura, porque agora tudo parece que em termos econômicos a empresa vai implodir e o casamento está para se acabar. Não, agora eu vou orar. Não, ele já fazia isso e agora ele tinha um motivo para não fazê-lo, porque ele ia arriscar a própria vida. E aqui eu sei que fica a pergunta, André, mas Daniel não foi muito sábio, né? Porque ele podia, sei lá, só orar em pensamento igual eu faço de vez em quando. Eu não fico assim 3 vezes ao dia. Muito, né, legalismo isso daí. Daniel entendia que era um testemunho, o pessoal estava fazendo contra ele. E ele não podia agora se dobrar, porque a ofensa não era contra ele, era contra o Deus dele.
Era contra o Deus de Israel. E o pessoal ia perceber ele. E iam arrumar de um outro jeito. Ele não podia voltar atrás. Tinha um testemunho para ser dado na peça. Tinha um testemunho para ser dado nesse mundo. Gente, Deus quer te dar um estilo de vida. A oração precisa entrar na minha e na sua vida como um estilo, como algo que faz parte. E eu vou falar para você, não tem como isso fazer parte da nossa vida sem disciplina, sem você ser rigoroso. E eu sei, aqui nós somos uma das comunidades de fé que fala muito da graça de Deus. O que é graça de Deus? É o favor imerecido, é a ação de Deus que faz coisas por nós, sem nós precisarmos fazer coisa para Ele, porque Ele faz graciosamente. Isso é para nos constranger a oração. Nós não vamos orar para que Deus ame a gente, nós vamos orar porque Ele já nos amou. Nós vamos orar porque é maravilhoso conhecer esse Deus, que todos os recursos estão na mão dEle, que Ele pode todas as coisas. E isso é uma jornada de crescimento, uma jornada de desenvolvimento. Deus coloca no seu feed um estilo de vida, mas Deus também coloca no seu feed uma postura de quem se humilha. Quem se humilha é impressionante, gente. A gente não gosta, na nossa tradição de interpretação bíblica, que a gente chama de tradição reformada, a gente não gosta de dar modelos. A oração tem que ser de pé, a oração tem que ser deitada, a oração tem que ser... Não gosta de regras. Porque começou a fazer regra, como nós temos problemas com regras. Tanto para o bem, no sentido assim, vou cumprir a regra, vai ficar tudo bem. Não é assim. A vida cristã não é uma vida de cumprir regra, é uma vida de confiar naquele que fez tudo certinho, e porque ele fez certinho a gente é aceito. Mas a gente é doido por regras. E alguns de nós falam assim, olha, não, Deus só ouve a oração ajoelhado. Deus só ouve a oração ajoelhado e tem que orar ajoelhado. Ou Deus só ouve a oração diante de quem ele estava. Ele entendia assim, olha, que ele precisava dobrar o joelho e se humilhar. E 3 vezes ao dia é pouco, diante da grandeza de quem é o Deus Criador. Deus coloca no seu feed hoje a cena de um homem que poderia estar se humilhando diante de uma situação perigosa. E falar assim, não, eu não vou orar, e se render àqueles homens. Mas ele decidiu se humilhar na presença daquele que pode todas as coisas. Olha, a caminhada com Cristo, ela deve ser marcada por humilhação na presença de Deus. E eu acho que esse é um dos componentes que tornam a oração tão difícil. Nós não temos facilidade em se humilhar. Nós nem gostamos de falar que a gente não consegue. Quer desafiar um homem, é falar assim, duvido que você faz isso. Duvido. Sugestionou que você não pode, que você não consegue, que você é incapaz. Isso te humilha, te coloca para baixo e te faz sentir nada. E você não quer sentir isso. E chegar na presença de Deus, as Escrituras dizem que Deus, Ele dá graça aos humildes, mas Ele sempre rejeita, repele os soberbos. Olha, a gente não precisa se ajoelhar aqui para as outras pessoas verem. Mas se você tem saúde, como você ia perceber tanta coisa boa na sua vida, se você se fechasse em alguns quartos escuros, dobrasse o seu joelho e colocasse a cara no chão, e reconhecendo assim a presença de Deus e falar assim, eu me humilho diante do Senhor. Eu me humilho para dizer que eu não sei como resolver a minha vida. Eu me humilho para dizer que eu não sei arrumar a minha vida. Eu me humilho para dizer que eu gosto de fazer coisas erradas e eu não consigo me livrar delas. Eu me humilho porque eu não sei ajeitar a minha vida, mas eu vivo querendo ajeitar a vida dos outros. Eu me humilho porque eu precisava conhecer o Senhor e no fundo, eu nem quero estar aqui nesse quarto, dobrado diante do Senhor. Eu me humilho. Eu me humilho pedindo socorro, eu não tenho como viabilizar a minha vida, mas o Senhor tem. Gente, caminhada de discípulo é caminhada de humilhação. E pensa no músculo da humildade.
pensa num músculo assim, todo esfacelado. Você tem um pingo de humildade aqui, 2 de soberba na sequência. Você tem chance de se orgulhar da sua humildade. Sério! É terrível isso, gente. Então, assim, o que Deus coloca na nossa vida, a gente devia clicar e procurar. Eu fiz um teste essa semana. Eu falei assim, eu vou fazer uma pesquisa aqui no Instagram. Eu pesquisei assim, palavras de oração. E daí eu comecei a clicar em tudo que aparecia. Pensa que legal. Um monte! Palavra e pastor falando, e missionário falando. Falei, tá aí, ó. É isso que você precisa, sabe? Você precisa procurar mais. E Deus está colocando no seu feed aqui para você fazer mais isso. E quanto você mais se humilhar, pensa, o Deus do céu, Ele responde. O Deus do céu dá graça aos humildes. O Deus do céu se aproxima dos humilhados. Ele se aproxima. Talvez o que você mais precisa na sua vida, depois que a gente se humilha na presença de Deus, fica fácil se humilhar na presença das pessoas. Alguém humilhado na presença de Deus tem facilidade de resolver relacionamentos em conflito. Alguém com humilhação das pessoas. Alguém humilhado na presença de Deus tem tantas oportunidades boas. Ei, será que não é isso que está faltando? E por que a oração está tão difícil para a sua vida? Talvez é porque você acha que você dá conta. Eu tenho descoberto que o trabalho pastoral é impossível. É sério. Mas é muito impossível. Porque quando eu estou lidando com umas coisas aqui, com uma família, eu já estou sabendo de outras coisas, de outra família aqui. E eu já olhei para aquela assim, eu não tenho nenhuma condições de resolver isso aqui. E agora chegou uma pior do que aquela. André, o que você faz? Eu oro. Jesus, ajuda aí. Ajuda. E assim, o que é essa oração? Essa oração é sim para que Deus socorra essa pessoa. Mas essa oração muitas das vezes é assim, eu não tenho condições de fazer nada. Eu sou impotente. Eu não sei nem o que dizer para eles. Eu não sei nem por onde começar. Eu não consigo. Eu não tenho acesso ao coração. Eu não quebranto ninguém. Eu não transformo ninguém. Eu mal dou conta de mim. O que eu quero fazer eu não consigo. O que eu não quero eu faço. Como que eu vou? Não tem jeito. Eu não posso. Gente, você entendeu isso, você vai orar. O que Daniel está dizendo aqui para Deus, Deus, eu sempre confiei no Senhor. O Senhor resgatou os meus amigos daquela fornalha. O Senhor se mostrou poderoso em muitas situações aqui, já nesse império, no outro, e tem nos mantido de pé. Eu preciso do Senhor de novo. Olha, quem sabe hoje é uma noite para você se ajoelhar. Sabe, eu dou uma pista para você, às vezes eu faço isso lá em casa. Porque eu fico com aquele negócio, eu não vou ficar orando para a Daiane ver assim, meu marido é um homem de oração, né? Eu tenho vontade que ela ache isso, mas eu vejo que Jesus não quer que eu faça isso. Então eu não posso fazer. Daí às vezes eu vou assim, escorrego na cama, assim, ó. Daí eu caio só com essa parte, assim. Daí eu fico com a barriga na cama, e ela acha que eu estou deitado, é bem menos do que você possa imaginar, às vezes que isso acontece. Não sou tão quando eu gostaria. Não fica pensando que homem de oração, não é tudo isso. Deus está falando comigo aqui também. Mas a gente precisa se ajoelhar diante dele com muito mais frequência. André, 3 é uma boa pedida, André? Não faça disso uma regra. Faz 5, 6, 7. Mas faça. O que mais que Deus faz? É uma maneira de cultivar a esperança em dias difíceis. Não é, vai ter uma promessa ali. Quando estava sendo edificado o templo, de que todos os filhos de Deus olhariam para Jerusalém, para o Santo Templo, e orariam. E o que era referência, gente? Daí a gente agora, com o Novo Testamento, descobre que esse templo, para Daniel, ele representava muita coisa. Primeiro porque ele olhava para Jerusalém e sabia das promessas, e Deus estava revelando ele que faria o povo voltar para Jerusalém. Então tinha uma expectativa de retorno para o lar. Mas também tem uma expectativa futura, da verdadeira Jerusalém, que vai descer do céu. Mas tem algo ainda mais, porque o templo verdadeiro não era aquele templo como um prédio.
era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí Daniel olha para a janela, olhando para o lugar onde dá esperança. Quer ver gente com esperança? É gente que ora. Gente que ora. Daniel tinha esperança e aí faz aquela oração, está ali como mais uma vez, ao longo dos seus anos, como fazia. O texto fala, era como ele sempre fazia. Que os próximos 10 anos possam dar uma dinâmica para a gente, onde as pessoas, ao falarem de nós, olha, ela sempre orava. Sabe, é muito legal eu lembrar da minha mãe nas madrugadas que eu não chegava bem em casa, nas baladas da madrugada, e encontrar minha mãe ajoelhada orando. E hoje ainda ela conta, filho, todo dia a mãe ora e ora um dia por cada filho. Daí ela tem 5 filhos, de segunda a sexta orando pelos filhos. E orando. Uma mulher que ora. Oração da esperança. Não porque Deus vai mudar tudo, mas porque Deus coloca o nosso olhar no que Ele está fazendo no futuro já. Você precisa de oração. E aí olha a história. Os homens encontram ele orando. Catam ele orando, chega para o rei tenta dar um jeito, porque gostava muito de Daniel, sabia que tinha uma trama, mas foi enlaçado no próprio sistema, peça, não tem jeito, Daniel, você vai ter que ir para essa cova, a contragosto, eu não posso mudar a lei, não tem jeito, a lei está estabelecida, vai lá e quem sabe o seu Deus te livre. E a noite, eu acho que uma das noites mais terríveis para esse rei, pensando, não conseguiu dormir, ficou jejuando. Um homem que não era crente, jejuando pelo crente. Olha que oração faz, que o Deus do céu faz. E aí Deus fechou a boca dos leões, mas ele não deixou de orar. Gente, esse texto é maravilhoso e ele tem uma série de paralelos lindos, porque essa coisa de uma pedra colocada na porta, te lembra outra história, não lembra? Sabe, de alguém que entrou na pior cova do mundo, para que nós não fôssemos devorados. Esse alguém entrou na cova que nós merecíamos, e não por orar, mas por ficar longe de Deus. E talvez hoje aqui, nessa palavra, a gente pudesse pensar, poxa, Deus não deveria me ajudar, André, Deus não deveria me apoiar, porque eu não vivo essa vida de Daniel. Deixa eu falar para você, o verdadeiro Daniel orou por você. Você entrar em João capítulo 17, você vê Jesus orando, e orando inclusive por sua vida. A Bíblia fala que ele ainda hoje intercede por nós, ele fala com o Pai, ele é o nosso advogado, ele dá. Você se tornou um discípulo de Jesus para viver na presença dele, para cultivar essa dinâmica, para conhecê-lo mais de perto, para desfrutar o que é oração. André, tem que ser 3? Não tem que ser 3. Pode ser muito mais. Mas é uma boa medida. Só que quem começa nessa jornada não para mais. Eu quero te desafiar a aprender a viver isso. Eu quero desafiar você a perguntar para Deus, Deus me ensina a orar como esse homem. André, para que os leões não me devorem? Não, Jesus, você tem algo muito melhor que isso. É conhecer a Deus, é ter uma vida cristã dinâmica, com experiências, conhecendo ao Deus Criador e descobrindo que Ele é o maior tesouro da sua vida, que é o especial louvá-lo, adorá-lo, viver para Ele. E eu vou falar para você, muitos de nós vivem uma vida cristã, gente, desculpa, mas deserta. Uma vida cristã superficial, onde tudo quanto é dificuldade da vida nos abalam absurdamente. Uma vida cristã que a gente não sabe o que é frutificar, tem compartilhar, socorro, serviço e amor. Onde a nossa vida é de problemas em problemas, esperando, Senhor, me acuda. De verdade, Deus acode. E Deus não vai te lançar para fora. Ele te segurou até aqui, vai te segurar, mas deixa eu te contar, tem algo mais. Ei, de verdade, tem algo mais. É mais profundo. É muito mais convidativo. É muito mais empolgante.
Sabe, uma das coisas legais que a oração faz é tirar nós de nós mesmos e colocar mais de Jesus em nós. De novo, talvez bugou a cabeça aí, né? Tirar mais de nós mesmos e colocar mais Jesus em nós. André, como que é isso? Olha, ora. Ora, você vai ver palavras vindo em você que você fala assim: nossa, estou me estranhando, normalmente eu não reajo assim. De repente alguém vindo com um olhar sentencioso, daí você fala assim: ah, mas veja bem, se fosse a gente, se você ia junto para a gente cultivar e agora você está com esse olhar de misericórdia. O que é isso? É você saindo e Jesus entrando. Gente, é isso. Discípulos de Jesus precisam aparecer nesse mundo. Gente, que as pessoas tentem descobrir falhas, fraquezas. E porque Jesus está presente na nossa vida, elas falam assim: ó, pode nos acusar, mas vai ser com questões relacionadas ao nosso temor a Deus. Do contrário, sinto muito, não vai achar. Ó, que lindo. Eu sonho em ser assim um dia. Eu sonho em ser assim. E só tem um jeito para isso acontecer: mais de Jesus em mim. E aí o que é legal é que a notícia vem e Daniel sai de lá. Daniel sai de lá como aquele dia Jesus saiu e não foi vedado na pedra, ele ressuscitou, restaurou, pagou a nossa sentença, você tem livre acesso a Deus. Então eu preciso que você tome uma decisão. Um hábito, gente, ele é muito ajudado por deixas. E aqui é coisas que a gente precisa pedir a Deus para que Deus nos ajude. E eu vou encerrar com essa fala. Eu corri, me aventurei em algumas corridas aí, mas todo o pessoal que está ajudando gente que precisa praticar esporte e que tem dificuldade, não tem um hábito, fala para assim: ó, você tem que construir ambientes que sejam favoráveis. Então a melhor coisa é no dia anterior você já deixar o seu tênis de academia, a sua roupinha de academia, se você não tem a prática, não tem o hábito, e a cama te abraça como um polvo para você ficar, você tem que colocar o alarme, criar sistemas de recompensa, tipo, vou para academia e daí depois, aquele dia eu vou ter direito a um sorvete, alguma coisa assim. Você tem que bagunçar com a sua cabeça e driblar ela para você sair do sedentarismo, e é difícil. Gente, por quê? Porque nós já somos moldados por hábitos. Você tem as suas rotinas, seus ritmos. E incluir o hábito da oração aí não é tarefa fácil. Vou falar para você, não é fácil. É luta. É sangue, suor e lágrimas. É sério. É difícil. Então como fazer, André? Esses dias eu vi um pastor que deu uma pista muito legal e que isso pode te ajudar também. É ter um lugar. Um lugar que você fala assim: aqui vai ser um encontro com Deus. Ah, então tem que reformar a casa, fazer um... Não, vamos facilitar a coisa. Não começa a inventar para o marido, já pensar em ir lá para Leroy Merlin e gastar. Não é essa a ideia. A sua mesa de café, você fala assim: olha, eu vou marcar um horário com Jesus aqui. E daí pensa num sacrifício, você precisa de um momento de paz. Horário mais cedo. Talvez para alguns já dormiram. Não, mas coloca aquele horário. Arruma a mesa, coloca a Bíblia lá. De repente um chazinho quente, sabe, se você tiver uma lanterna ou até uma vela, não é para ficar achando que a vela é sagrada, é só para fazer aquele ambiente assim mais, sabe, de devoção. Daí você deixa todas as luzes apagadas e fala assim: eu vou ler um capítulo da Bíblia e vou fazer uma oração. Começa assim, todo dia, e de repente você pode criar outros sistemas e outro mecanismo, mas pelo amor de Deus, começa, faça. Sabe, o que Deus está dizendo hoje é o seguinte: como está a sua vida de oração? Você tem buscado a Deus? Os seus joelhos conhecem o que é se dobrar na presença do Altíssimo? Você já fez isso alguma vez? Você já pôs a cara no chão? Eu me humilho na sua presença, ó Deus.
não quero dizer nada, só quero dizer que estou aqui na presença do Senhor. Comece a fazer isso. Faça o teste. Sabe, eu queria orar com você agora e pedir ajuda. Vai ter todos os motivos para não fazer isso, mas Deus está te chamando para isso. E Ele quer te dar uma nova etapa na vida, um novo momento. E aí, sem medo de errar. Isso muda a história. Isso muda a vida. E essa igreja precisa disso. A sua família precisa de uma mulher que ore mais. Os seus filhos precisam de uma mãe que ora mais. A sua empresa precisa de um homem que fique na presença de Deus. E que clame a Deus por toda ela. E que seja um sinal fiel da presença de Deus onde você está. A gente precisa de poder espiritual. Você lida numa guerra, numa batalha espiritual. E você quer o tempo inteiro, com as forças das suas mãos, lutar essa guerra. Não é assim. Se humilhe. Quem sabe hoje é o dia de mudar. Semana que vem a gente vai falar de novo, de um novo hábito. Pratique essa semana. Viva. Se compromete com Deus. Aí fala assim: Senhor, eu vou orar. Um mês da igreja, um aulão de musculação, mas a gente nunca vai para a academia. Aprendi todos os movimentos que tem que fazer. E olha, meu braço está do mesmo jeito, mole e não emagreci nada. Daí a pessoa pergunta: mas você foi para a academia? Ah, deve ser por isso. De verdade, eu falo isso para vocês. A gente não tem vida mudada em muitos momentos, porque a gente não faz o que a gente está ouvindo da palavra. Da palavra. Eu sugiro que você comece a ler Lucas, um capítulo por dia. Com o seguinte olhar: tenta ver o tanto de oração que tem nesse evangelho. E faça as orações a partir do que você aprenda lá, todo dia. Comece com uma vez por dia. Se der gosto, você aumenta. Mas ora. Ore por tudo. Em nome de Jesus. Vamos orar uma vez mais? Se você está precisando de mudança, se você quer assumir compromisso com Deus essa semana, e mudança na sua vida de oração, eu peço que você fique de pé e ore comigo. Se você quiser essa mudança, sinaliza para Deus, fica de pé e vamos orar, mostrando isso para Deus, em sinal de que você quer mudança, de que você vai assumir ser diferente. Eu não posso continuar do mesmo jeito, eu quero ser um sinal da tua presença, da tua fidelidade onde eu estou. Eu preciso de poder, eu preciso de graça. Ô Jesus, seus filhos estão de pé aqui, Senhor. Senhor, a gente não gosta de orar. É a primeira confissão que talvez muitos façam comigo. A gente não acha legal ainda isso, do jeito que a gente deveria achar. A gente parece que vê uma paisagem bem bonita quando a gente vê histórias como a de Daniel, mas alguma coisa nos segura profundamente. E orar em público assim, Senhor, eu confesso para os meus irmãos, é mais fácil para mim. Eu oro bonito, eles acham que eu sou bem espiritual, fica bem bonito isso aqui, mas é difícil orar sozinho. E talvez muitos digam a mesma coisa. E o Senhor está querendo de nós uma mudança. E a gente precisa de sua ajuda, Deus. A gente não vai orar se o Senhor não ajudar, mas ajudar muito, o Senhor não é pouco, não, é muito. Tem joelhos indobráveis aqui. Tem corações, Senhor Deus, que não conseguem dizer eu preciso. Tem disciplina num nível medonho aqui, Senhor, onde a gente consegue tempo para tudo, mas a gente não consegue tempo para falar com o Senhor. Tem coisas erradas em nós. Senhor, arrasta a gente para a Tua presença. Arrasta a gente, Senhor. Eu acho que o Senhor já está fazendo isso com essa palavra. E a gente quer, Senhor, experimentar essa semana um estilo de vida diferente. Socorre cada um dos meus irmãos. Que semana que vem nosso retorno aqui seja para aprender uma lição nova, porque é a lição dessa semana a gente conseguiu praticar. É com a sua ajuda, Senhor, e para a Tua glória. A gente não vai vir aqui contando, Senhor, que a gente é bom, que a gente conseguiu. Foi o Senhor quem nos levou, o Senhor que levou Daniel para essa presença maravilhosa, para essa história. A história não é de Daniel, a história é do Senhor. O Senhor que livra da boca dos leões,
o Senhor que faz impérios ruírem, o Senhor que sustenta os teus filhos. Nos sustenta, Senhor, nos sustenta em tua presença. Que essa semana, Senhor, os nossos quartos, os nossos lugares sagrados da nossa casa que a gente elegeu como um lugar de encontro, que eles nos vejam lá, que isso é uma semana de encontro, Senhor. Queremos orar pelo nosso país, orar pela nossa cidade, orar, Senhor, pelo estado do Rio Grande do Sul, orar, Senhor, pelo nosso trabalho. Nós queremos ser pessoas que vão para a tua presença e que isso não seja pontual, mas seja um novo hábito na vida de homens e mulheres que hoje se apresentam diante do Senhor. Faz isso, Senhor, a gente te glorificará. Faz isso, a gente te louvará. Nos socorre, Pai. A gente vai fracassar se o Senhor não ajudar. Vai ser mais uma semana de fraude, de, Senhor Deus, de fingimento, de, Senhor Deus, não colocar a palavra em prática. Não deixa ser assim, Jesus. Não deixa. Nos socorre. Oramos para a tua glória. Obrigado pela união dos nossos irmãos com a gente. Ensina eles a orar. Ensina a gente a orar, como o Senhor ensinou os seus discípulos. E hoje a gente vai terminar essa reunião, Senhor, fazendo o que o Senhor ensina. A oração do Pai Nosso. A gente quer orar junto, porque é Tu, ó Pai, que vai nos santificar o Seu nome em nós, que vai fazer a Sua vontade acontecer em nós, que vai nos livrar do mal, que vai nos guardar da tentação, que vai honrar o próprio nome do Senhor, dar glória ao nome do Senhor nessa vida de gente humilhada. Por isso oramos assim para encerrar esse tempo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quanto ao mais, que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a presença poderosa do Espírito, faça todo discípulo de Jesus se curvar na presença do Deus Altíssimo, para dar glória ao nome dEle e se humilhar hoje e sempre. Amém.